Alô pessoal, estamos aqui para a gravação desta nova videoaula correspondente à parte 2 sobre fundamentos de oscilações mecânicas, aula elaborada pelos professores Fernando Araújo e João Francisco Freitas. Vamos tratar da dinâmica do movimento amortecido, que nós tratamos como segunda parte, uma vez que já foge à esfera do ensino médio e seria uma aplicação do movimento harmônico mais no campo do movimento real, das coisas mais reais, mais realistas. E isso se aplica mais aos cursos de graduação já do ensino superior, do terceiro grau, como graduação em física, ou mesmo curso de engenharia, cujas ementas contemplem este tema. Trabalhando então a dinâmica do movimento amortecido, vamos iniciar com a abordagem teórica do tema, onde nós vamos considerar uma partícula de massa m num sistema oscilatório, tendo uma força restauradora do tipo m⍵0² x, sendo x a posição, ω0 uma constante denominada de frequência natural do oscilador. Definimos a energia mecânica do sistema, EMC, como sendo a soma das energias potencial e cinética. A parcela cinética, 1/2 de mv², e a parcela potencial, 1/2 de m⍵0² x², de tal maneira que isso seja uma constante. Mas essa constante, a energia mecânica como constante, ela só se pronunciará desta forma desde que a força resultante do sistema seja unicamente a força restauradora. E assim, a somatória das forças será menos m⍵0² x, de tal maneira que a derivada da energia mecânica em relação ao tempo seja zero. Sendo assim, com algumas exceções apenas, tipo, por exemplo, sistemas solares, a grande maioria dos sistemas mecânicos, quando são abandonados de uma determinada condição inicial, possuem a tendência de voltarem à condição estática. Portanto, mesmo que os sistemas sejam sujeitos a uma força restauradora, haverá forças que quebrem a condição em que essa energia seja uma constante. Examinando as condições que podemos ter, a derivada da energia mecânica em relação ao tempo pode ser positiva, que seria uma condição de amplificação da energia, ou pode ser também negativa, que seria uma condição de dissipação da energia mecânica. A partir dessas duas condições, podemos detidamente observar o seguinte, que se essa derivada da energia em relação ao tempo for positiva, nós temos uma função crescente no tempo, o que nos leva a um aumento da energia cinética e ou potencial do sistema. Neste caso, a força resultante, predominantemente, em sua composição, apresenta uma força externa que executa um trabalho positivo, como seria o caso do motor, um fluido impulsionador, uma força eletromagnética, entre outras coisas. Caso essa derivada seja negativa, essa energia mecânica é uma função decrescente no tempo e haveria uma diminuição gradual da energia cinética. A força resultante, neste caso, tem na sua composição agora uma força dissipativa, tendo como estado estático a sua posição final. Como exemplo dessa situação, podemos citar o atrito dinâmico e a força viscosa. A perda de energia mecânica não quer dizer que haja falta de conservação de energia. Não é bem isso. Há exatamente uma troca sistemática de energia mecânica em térmica, ou em energia sonora, ou ainda em forma de energia eletromagnética. Para um sistema oscilatório com forças externas aplicadas, que, como já foi dito, podem ser de natureza dissipativa, ou também forças de controle, como é o caso do que nós consideramos como sistemas forçados, a derivada da energia em relação ao tempo seria agora diferente de zero. Não seria mais igual a zero, uma vez que haveria variação de energia mecânica com ganhos ou atenuações de energia. Assim, a expressão da energia mecânica, que nós citamos anteriormente, teria o mesmo comportamento estrutural, a parcela da energia cinética, a parcela da energia potencial do sistema oscilatório,
E ao derivarmos a expressão da energia em relação ao tempo, obtemos a expressão que estamos neste momento indicando e abordando para chegarmos a uma equação que nos apresenta, nos informa qual seria o valor dessa derivada da energia em relação ao tempo, a qual não seria mais um valor nulo, seria um valor diferente de zero, o qual está citado finalmente como sendo V, que multiplica o produto MA mais o produto M ômega zero quadrado X. Observando que esse fator, a derivada da energia mecânica em relação ao tempo, é nada mais nada menos do que a potência instantânea do sistema oscilatório, podemos dizer que essa derivada da energia em relação ao tempo, ou seja, a potência, é uma função da velocidade e da força resultante externa, a qual é função do tempo, da posição e da velocidade. Essa força resultante externa no sistema nos permite definir que a potência instantânea do sistema é dada efetivamente por este termo que já foi enunciado, ou seja, o produto da velocidade pela expressão indicada entre parênteses, seria o produto MA mais o produto M ômega zero quadrado X. Isso nos faz constatar que essa potência instantânea é realmente uma função da velocidade e da força resultante, que seria indicada por esse fator abordado entre parênteses. Daí, se nós substituirmos a aceleração pela derivada segunda da posição em relação ao tempo e fizermos a divisão dos termos pela velocidade e passando o valor da força resultante externa para o primeiro membro, nós efetivamente podemos escrever essa expressão como uma igualdade e trazê-la para uma equação básica do movimento amortecido. De tal maneira que, ao fazer essa passagem do valor da força externa resultante para o lado esquerdo da equação, nós podemos ter três parcelas que se determinam a partir da derivação da energia mecânica em relação ao tempo. Essas três parcelas são função dos elementos que fazem parte do sistema, ou seja, da posição, da frequência angular e da força resultante externa. Impondo a condição de que essa força seja predominantemente dissipativa ainda, ao desenvolvermos a derivada da energia em relação ao tempo, ou seja, ao desenvolvermos a expressão da potência, é preciso que a gente assegure que essa derivada seja negativa. Fazendo algumas considerações sobre essa força F, é necessário observar que, em primeiro plano, F deve ser sempre uma força contrária à direção do movimento. Isso surge da consideração de que F diminui a velocidade da partícula até que ela atinja o repouso. Essa força F também deve ter em sua composição a variável da velocidade V, pelas mesmas condições apresentadas na consideração anterior. F é, portanto, denominada de força dissipativa ou de amortecimento do sistema oscilante. A modelagem matemática básica para a força de amortecimento leva em conta as considerações anteriores, de tal maneira que essa força F de amortecimento é função de uma constante B e da velocidade, sendo que essa constante de amortecimento B é positiva. Ela é denominada, é conhecida com este nome. Tal abordagem é usada bastante na análise da dinâmica de fluidos, tanto para líquidos como para gases. E ela se mostra bastante eficiente sobre as considerações limitadoras. Primeira, esses sistemas devem ser líquidos com baixa viscosidade e gases em geral, e com um detalhe bastante significante, que as velocidades atingidas
não permitam turbulência do fluido. Em resumo, nós temos a modelagem matemática restrita, limitada e automaticamente válida para escoamento linear, também conhecido como escoamento laminar. Esse escoamento será tratado, como já foi dito há pouco, no tema sobre dinâmica dos fluidos, onde trataremos da análise da viscosidade de alguns fluidos. Logo, voltando à expressão da potência instantânea e relembrando que ela é função da velocidade e da força resultante externa, a qual é função do tempo, da posição e da velocidade, temos que essa derivada da energia em relação ao tempo deve ser negativa, onde a força F corresponde ao fator menos BV. Fazendo a devida substituição, encontramos que a derivada da energia em relação ao tempo se torna menos BV ao quadrado como um fator negativo, ou seja, menor do que zero. Fazendo, neste momento, a substituição seguindo as mesmas normas, os mesmos critérios de alguns slides anteriores sobre a análise da derivada da energia em relação ao tempo, nós dividimos todos os fatores pela velocidade v e substituímos, a aceleração em função da posição x, vamos sendo derivada sigma x em relação ao tempo, o fator da força de amortecimento somado ao fator da força restauradora e dividimos pela massa. Quando nós fazemos isso, o fator m passa para o outro lado da direita da igualdade como um fator no denominador, de tal maneira que o termo menos BV fica dividido por m. E daí nós chegamos à equação básica do movimento amortecido ao passar o termo da direita para o lado esquerdo e igualar a equação a zero, como nós fizemos em slides anteriores. Este é o mesmo procedimento básico que foi executado para o tratamento da equação básica do movimento amortecido. O termo menos B sobre M, o termo B sobre M corresponde a uma nova grandeza, que nós vamos chamar de beta, e esse valor beta, correspondente a B sobre M, é uma grandeza dimensional, pois é fator dependente da massa, e esse termo é um termo positivo, uma vez que na equação, o termo, ao passar para o lado esquerdo da expressão, d2x sobre dt2 mais beta dx dt mais ômega quadrado x igual a zero, esse beta se torna um termo positivo. Ele passa a ser conhecido com o nome de coeficiente de amortecimento. Modelagem via leis de Newton. Uma outra maneira que pode ser considerada equivalente para a obtenção dessa equação básica do movimento amortecido é se usar diretamente a segunda lei de Newton para uma partícula que esteja submetida a uma força restauradora e a uma força de amortecimento. O somatório das forças, que é o produto da massa pela aceleração, seria devido então a essas duas parcelas. De tal maneira que a parcela de amortecimento somada com a parcela restauradora é caracterizada como uma força resultante. Fazendo a mesma abordagem, o mesmo desenvolvimento que foi feito em situações de raciocínio anterior, nós isolamos o termo da força de amortecimento menos BV e dividimos tudo pela massa, passando a massa para o lado direito da expressão. Uma vez que esse termo B sobre M é o coeficiente beta. Portanto, reagrupando e reorganizando a equação, d2x sobre dt2 mais beta, que corresponde a B sobre M, vezes V, onde V corresponde a dx dt, mais ômega zero quadrado x, isso aí é igual a zero. Mais uma vez, nós temos aqui a caracterização da equação básica do movimento amortecido. Não podia, portanto, ser diferente. Há de se levar em conta
a necessidade física coerente da equivalência total da abordagem que foi feita via energia mecânica. Quer dizer, a abordagem via leis de Newton, mais especificamente utilizando a segunda lei, teria que apresentar o mesmo resultado do que foi desenvolvido em slides anteriores, seguindo o mesmo critério, as mesmas condições, né, e o mesmo ritmo de desenvolvimento. Nós chegamos ao mesmo resultado que foi encontrado com a abordagem via energia mecânica, naturalmente. Sobre a constante de amortecimento B, é necessário levar-se em consideração o seguinte. Primeiro, ela reflete as condições físicas em que o sistema mecânico está inserido. Ela precisa ter uma interdependência direta com as dimensões, com a rugosidade das partículas, com a sua densidade e com a viscosidade do fluido imerso. Sendo assim, trataremos o B e, consequentemente, também o beta, um via constante de amortecimento, o outro via coeficiente de amortecimento, apenas como sendo uma constante que já seja conhecida ou que tenha que ser determinada. Resolução da equação básica do movimento. A equação básica do movimento amortecido é uma equação diferencial homogênea de segunda ordem, com coeficientes constantes, conforme a abordagem feita recentemente. Essas constantes seriam os coeficientes beta e ômega zero. A constante de amortecimento, via também coeficiente de amortecimento, como já foi dito, e a frequência angular. Portanto, partindo dessa equação diferencial homogênea de segunda ordem, d2x sobre dt2 mais beta dx dt mais ômega zero quadrado x igual a zero. Embora para uma dada condição inicial, onde x de t igual a zero seria considerado um xi, e v de t igual a zero como sendo um vi, e com valores conhecidos dos coeficientes beta e ômega zero, como já foi supracitado, as soluções dessa equação não devem ser de difícil obtenção. Elas apenas são bem trabalhosas de serem obtidas e envolvem cálculo com variáveis complexas. Então, vamos apresentar a sua solução sem demonstração. Deixaremos os alunos livres para que possam, se julgarem necessário, pesquisar em livros de equações diferenciais a demonstração rigorosa. Continuando, portanto, o nosso desenvolvimento, partindo da equação diferencial de segunda ordem do movimento amortecido e sujeito às condições que nós estabelecemos como iniciais para a posição x e para a velocidade, em t igual a zero, teremos três possíveis soluções para essa equação, dependendo dos valores de beta e ômega zero. Tais soluções elas são refletidas em três regimes de comportamento físico distintos. Esses regimes vão nos dar as condições de amortecimento. Então nós teremos o movimento, os regimes subamortecido para esse movimento, quando o ômega zero for superior a beta sobre 2. Teremos o amortecimento crítico quando o ômega zero for beta sobre 2, exatamente igual a esse valor. E teremos o superamortecido quando o ômega zero for menor do que beta sobre 2. Esses serão os três regimes distintos de comportamento do amortecimento. O subamortecimento, isto é, quando o ômega zero for superior a beta sobre 2, se caracteriza por uma predominância do comportamento da força restauradora sobre a força de amortecimento. A solução para esse sistema é a posição x como sendo x0 é elevado a menos beta t sobre 2, cosseno de ômega t mais φ, sendo ômega dado pela raiz quadrada de ômega zero quadrado menos beta sobre 2 ao quadrado. Esse ômega corresponde à frequência de oscilação do sistema. Os valores de x0 e φ são correspondentemente à amplitude inicial do sistema e à fase inicial.
E eles podem ser obtidos substituindo-se as condições iniciais para o x e para o valor de v. Na condição de termos um pequeno amortecimento, de tal maneira que podemos considerar que o ômega zero quadrado seja muito maior do que beta sobre 2 quadrado, nós temos uma aproximação de que o valor de ômega, ou seja, da frequência de oscilação do sistema, seja aproximadamente em ômega zero. Ou seja, numa condição de pequeno amortecimento, a frequência de oscilação é a frequência natural do sistema. Observando a animação, nós temos aí o comportamento dinâmico de um oscilador massa-mola amortecido vertical. Essa animação ilustra a solução do sistema. Bom, a dinâmica do sistema em termos gráficos nos dá esse comportamento que está sendo apresentado no gráfico a seguir, onde grafamos nas coordenadas verticais o valor de x sobre x0. Trazemos o x0 da expressão da equação exponencial decrescente para o membro da esquerda e essa taxa será indicada na coordenada vertical. E ela, obviamente, é uma taxa adimensional. E no eixo horizontal, o comportamento do tempo em relação à repetição, a periodicidade do movimento que será dada pelo valor de t, né, maiúsculo. Então, t, tempo qualquer, barra t, período, onde o período é, tradicionalmente, 2π sobre ômega. Observando o gráfico, nós encontramos que a envoltória do movimento subamortecido cria um canal dada por essas funções que a animação nos apresenta. Uma dessas envoltórias é E elevado a menos beta t sobre 2 e a outra envoltória do sistema, constituindo o restante do canal, é menos E elevado a menos beta t sobre 2. Definimos como razão de decremento do movimento entre dois máximos consecutivos a razão entre a amplitude do primeiro máximo anterior dividido pela amplitude do segundo máximo, ou seja, do posterior. Portanto, observando o gráfico, podemos pegar, por exemplo, a amplitude deste máximo indicado, como sendo do primeiro máximo, dividido pela amplitude do segundo máximo, seria imediatamente o máximo posterior seguinte, qualquer que seja a envoltória. Esse quociente, essa razão, será dado basicamente pelos valores indicados na envoltória para um tempo t qualquer no primeiro máximo e para um tempo t mais um período que corresponde ao segundo máximo consecutivo. Então a equação da amplitude do primeiro máximo fica E elevado a menos beta t máximo sobre 2 e a do máximo consecutivo é elevado a menos beta t máximo mais t, que seria o período correspondente a mais um máximo, sobre 2. Esse quociente nos dá E elevado a beta t sobre 2, que é o que se chama de razão de decremento do movimento. Partindo agora para o amortecimento crítico, nós vamos ter que a frequência natural, ω0, passa a ser beta sobre 2. Nesse caso, ela se caracteriza pelo equilíbrio entre a força restauradora e a força de amortecimento. Temos como solução a expressão x igual a A mais bt é elevado a menos beta t sobre 2. A e B são constantes, obtidas a partir das condições iniciais, que são os sistemas de amortecimento de veículos, principalmente os veículos de passeio, constando de mola e amortecedor. Esses sistemas são projetados para trabalhar em regime de amortecimento crítico. É a situação técnica que mais preserva e dá conforto à utilização do movimento dos veículos. Então, esse sistema de amortecimento, indicado na ilustração, ele apresenta um sistema de molas, de amortecedores, que suportam o peso do automóvel, tá certo? E enquanto que a roda, o pneu é a parte fixa do sistema, e a partir do momento em que
o veículo passa por oscilações no terreno ou por depressões como buracos na pista, etc., o sistema funciona em regime de amortecimento crítico para dar condições a que o movimento do veículo continue sendo desenvolvido de forma natural. A solução para o regime de amortecimento crítico, a partir da condição inicial de x, posição em t igual a zero, e v, velocidade v em t igual a zero, nos traz que a equação para o x de t daria v0t elevado a menos beta t sobre 2, e o da velocidade em função do tempo daria v0, 1 menos beta t sobre 2, vezes e elevado a menos beta t sobre 2. A dinâmica do sistema crítico, em termos gráficos, né, apresenta-se da forma indicada no gráfico a seguir. No eixo vertical, nós indicamos a proporção entre o x e o x máximo, que seria a razão das amplitudes. Esse coeficiente tal do eixo horizontal, ele corresponde a uma constante de tempo, e o x máximo corresponde ao termo fixo 2v0 sobre beta E. Observe que esse valor do x máximo, x sobre x máximo no valor da posição 1 é o momento de criticidade do movimento, onde o sistema, no caso o amortecedor do automóvel, sofre a maior, digamos assim, pancada, entre aspas, a maior carga, né, de ação sobre o sistema amortecedor. E logo em seguida você tem um decaimento da curva que indica justamente a atuação do amortecimento, fazendo com que o sistema retorne às condições normais de funcionamento. Normalizando a função x de t, no eixo vertical a coordenada seria x sobre x máximo de t, ela pode ser encarada como uma abordagem universal. Partindo ainda das condições iniciais do amortecimento crítico, nós vamos obter o valor da posição x de t, que corresponde à amplitude, e o valor da velocidade v de t, em função dos parâmetros beta, né, x0 e t. A dinâmica desse sistema crítico em termos gráficos, normalizando a função x de t para um valor adimensional x sobre x0, e não mais x sobre x máximo, também de comportamento, né, universal, nós teríamos o valor de tal, correspondente agora a beta t sobre 2, indicado no eixo horizontal, e na condição de carga máxima sobre o sistema amortecedor, a partir do valor x sobre x0 igual a 1, carga máxima 100%, nós temos o decaimento indicando a curva de amortecimento para o caso do amortecimento crítico. No caso do sistema superamortecido, nós vamos ter agora que o ω0, como já foi citado, seja menor que beta sobre 2. Nesse caso, ele se caracteriza pelo predomínio da força de amortecimento agora sobre a força restauradora. Teríamos como soluções, a princípio, duas formas de apresentação. Ou x em função dos coeficientes a e b em uma função exponencial, ou em forma trigonométrica com novos coeficientes, ao invés de a e b, novos coeficientes c e d, mas indicando a amplitude do movimento em função do seno hiperbólico e do cosseno hiperbólico, onde temos que definir a partir daí o seno hiperbólico de ω1t e o cosseno hiperbólico de ω1t,
O primeiro, indicado pela equação E elevado a ômega 1t menos E elevado a menos ômega 1t sobre 2. E o caso do cosseno hiperbólico, ao invés de ser subtraindo as duas parcelas, a soma das duas parcelas. A e B, ou C e D, são constantes que podem ser obtidas a partir das condições iniciais. Sendo assim, o ômega 1 passaria a ser raiz quadrada de beta sobre 2 ao quadrado menos ômega 0. A solução em regime de amortecimento crítico para a condição inicial indicava x de t igual a 0 como sendo o valor 0 e v de t igual a 0 como sendo o v0. Ao fazermos as substituições, nós vamos ter x de t v0 sobre ômega 1 seno hiperbólico de ômega 1t elevado a menos beta t sobre 2. Só lembrando que o ômega 1 é raiz quadrada de beta sobre 2 ao quadrado menos ômega 0 ao quadrado. A dinâmica do sistema superamortecido, em termos gráficos, nos fornece o que está sugerido no gráfico com as animações subsequentes. Ao normalizarmos a função x de t, mais uma vez nós vamos considerar uma função adimensional x sobre x0 de tal e observamos seu comportamento com variações do ômega 0. Indo para a expressão do ômega 1, na medida que nós temos ômega 0, depois 0,8 de ômega 0, 0,6 de ômega 0 e assim por diante, até 0,4 de ômega 0, como está indicado na diagramação, na medida que você diminui o ômega 0, 80%, 60%, 40%, o valor de ômega 1 aumenta. Isso fornece uma análise gráfica, na qual, a partir das animações, o valor de ômega 0, o valor de 0,8 ômega 0, 0,6 e 0,4, traduz que quanto mais o ômega 0 vai diminuindo, o ômega 1 cresce e, portanto, o amortecimento é cada vez menos pronunciado. A situação em que nós temos o pronunciamento do amortecimento de forma mais eficiente é na curva inicial vermelha com o fator ômega 0. Na medida que passamos para a curva azul, a curva rosa, a curva marrom, em que há a diminuição do fator ômega 0, o amortecimento, embora exista, ele é menos acentuado. Então ele é mais demorado para ocorrer. Bom, em função disso, essa análise nos leva a observar que no comportamento do amortecimento ele se torna, segundo a abordagem experimental, agora vamos considerar o sistema oscilador massa-mola amortecido horizontal. Esse sistema apresenta-se a partir de uma animação que nós capturamos no YouTube, cujo título é o Oscillatory Motion Acceleration, cujo autor é Peter Kuiper, da Linnaeus University Sweden, ou seja, da Universidade Linnaeus da Suécia, cuja animação data de 16 de janeiro de 2010. A animação que foi obtida, foi possível construir uma abordagem detalhada e bem significativa, uma abordagem bastante nítida, bastante eficiente, bastante clara, bem evidente do que é um sistema oscilador massa-mola horizontal amortecido. O experimento, tá certo, traz, como se pode ver, 2 molas de constantes K1 e K2, um carrinho que tem um efeito deslizante sobre uma plataforma e esse carrinho está preso a um trilho. Mas é preciso observar o seguinte. Em primeiro lugar, é provável, embora isso não seja possível de ser visualizado no vídeo, que esse carrinho possua algum sistema de rodas para atenuar o atrito sobre esse trilho. E ainda que o filme nos faz perceber a existência de uma escala de medição horizontal, a qual está graduada em centímetros.
como se fosse uma fita métrica ou coisa semelhante, mas que permitisse abordar e analisar o deslocamento do carrinho em função das compressões e das distensões das molas. O experimento, na prática, pode ser traduzido por essa figura. Ele é o esquema do sistema que foi apresentado na animação anterior. Nós temos um objeto de massa M, que é o carrinho, o trilho corresponderia ao eixo do X, e as duas molas constantes K2 e K1. Devido ao movimento da massa M para a esquerda ou para a direita, nós teríamos as forças F2 e F1 indicadas na figura como sendo as forças restauradoras, porque na medida em que uma mola é comprimida, a outra mola é distendida. Por isso que uma das forças leva o sinal negativo à frente, menos K, e no outro caso, quem leva o sinal negativo à frente é a deformação. Volto a repetir, quando uma das forças atua no sentido de distensão de uma mola, a outra atua no sentido de contração da mola. Considerando-se que a força de atrito entre o bloco e o sistema seja proporcional à velocidade, essa força de atrito faria o papel da força de amortecimento, menos BV. Aplicando-se a segunda lei de Newton, como foi feito na primeira abordagem, nós teríamos a somatória das forças igual a MA, onde esse somatório das forças seria K1 vezes menos X, correspondente à força restauradora de uma das molas, somado com a força F2, que é menos K2X, além da força de atrito, que traduz o amortecimento no sistema. Fazendo-se, portanto, uma aproximação matemática para a situação, nós dividimos tudo por N, é uma espécie de artifício matemático, e aí a gente obtém a expressão indicada, onde a aceleração A, isoladamente, poderá ser somada com o fator BV sobre M, que passa para o lado esquerdo, depois a somatória dos sistemas Kx mais na forma de K1x e K2x, então vai dar uma soma dos 2K dividido pela massa. Isso nos dá uma expressão de tal maneira que essa aceleração seja substituída pela derivada segunda da posição, né, da mola em relação ao tempo, ou melhor, a posição do bloco afetado pelas deformações das molas. O termo B sobre M é o coeficiente beta, a velocidade dx dt e K1 mais K2 dá a constante elástica total do sistema. Só que K sobre M é a frequência angular ao quadrado, ômega zero. Então fica ômega zero quadrado x. E aqui nós obtemos mais uma vez a equação básica do movimento MHS amortecido. Então o fator beta, mais uma vez, corresponde a B sobre M, só que o ômega zero passa a ser igual a K1 mais K2, que revela a constante total elástica do sistema sobre M. Usando-se o software Tracker, realizamos o rastreamento das posições sobre o eixo de X em função do tempo. A escala do vídeo para a calibração da métrica do sistema foi utilizada. Essa calibração, indicada no sistema em azul, marca uma variação máxima de 30 centímetros. O gráfico que é obtido a partir dessa animação, como vocês podem observar, nos dá um reflexo da deformação X da mola, obtida experimentalmente, em função do tempo. Num intervalo de 20 segundos, a deformação do sistema massa-mola foi de aproximadamente menos 12 até mais 12 centímetros. Sabemos que o movimento amortecido tem um comportamento de uma função harmônica.
isto é, uma função de seno ou cosseno, multiplicado por uma função exponencial decrescente. Vamos procurar, então, uma função que nos dê essa deformação x experimental, o x-est, em função, né, desses fatores que definem a função harmônica. Portanto, nós temos que encontrar os coeficientes dessa expressão, coeficiente A0, coeficiente A1, coeficiente A2, A3 e A4, que serão determinados para adequar ao resultado experimental. Tais coeficientes são determinados, né, pelo processo do uso do método do algoritmo de ajuste de curvas não lineares, com o método dos mínimos quadrados. Esse algoritmo de ajuste de curvas, com o método dos mínimos, é aplicado aos nossos dados experimentais. Só que o termo A0 ele está inserido na equação apenas para servir de compensação ou qualquer fator de deslocamento da origem do eixo das coordenadas, do eixo x, para poder encontrar a posição de equilíbrio experimental, que seria esse x-est. O ajuste de curva não linear por uso do método dos mínimos quadrados nos fornece o fitting não linear indicado no gráfico. O ajuste de curva não linear nos mostra, né, uma sintonia, um encaixe praticamente perfeito da curva experimental com a curva teórica esperada. Sendo assim, os coeficientes estão determinados pelo método dos mínimos quadrados e estão aqui abaixo revelados todos os fatores obtidos. O A0, o A1, o A2, o A3 e o A4, sendo A0, A1 em centímetros, o A2 em segunda menos 1, o A3 em radianos por segundo e o A4 é um fator adimensional. A partir dos dados experimentais obtidos indicados na tabela ao lado e acrescentando o período do movimento oscilatório, 2π sobre ômega, e a exponencial da constante beta de amortecimento, construímos o gráfico que traz as envoltórias E elevado a menos delta t sobre 2 e menos E elevado a menos beta t sobre 2, criando o canal que é presumível de ser obtido para o sistema massa-mola amortecido. A partir daí, a equação, admitindo-se a substituição de todos os valores experimentais que foram conseguidos, nos leva à expressão indicada aqui abaixo. Vamos agora partir para uma terceira abordagem experimental, onde agora o sistema massa-mola amortecido seja um sistema vertical. Aqui nós temos o sistema que foi filmado, né, para análise desse processo. E nesse sistema do oscilador massa-mola vertical amortecido, o experimento partiu de um aparato experimental, o qual foi composto de um pêndulo, né, massa-mola vertical, tendo uma bola de borracha e uma mola plástica presa a uma calha fixa. A calha fixa no laboratório, a medida em escala métrica para se ter o processo de deformação da mola plástica e, como já citado, a mola e a bola de borracha. Utilizamos uma câmera filmadora Full HD de 1080 pixels com 30 frames por segundo. Um tripé estabilizador de filmagem acompanhado de um pico bastão selfie com suporte de câmera e um botão acionador via Bluetooth. E o software Tracker versão 4.94 de 17 de agosto de 2016 para realizar medida de deslocamento da bola no eixo vertical em relação ao tempo
Isso nos indicará o rastreamento do pêndulo. E também realizar, mais uma vez, ajuste de curvas não lineares para a determinação das grandezas de interesse. Reproduzindo-se a partir da animação do rastreamento do sistema pendular amortecido vertical. Nós temos ao lado direito uma ilustração detalhada das grandezas envolvidas, a partir do Y experimental a ser trabalhado, a ser analisado. Marcamos no eixo Y de equilíbrio, para cima com a contração da mola, para baixo com a distensão da mola, a força-peso do sistema, que seria correspondente à esferinha, a bolinha de borracha, a força de amortecimento menos BV e a força restauradora menos K delta Y. Aplicando-se a segunda lei de Newton mais uma vez ao sistema, isto é, seguindo o mesmo procedimento adotado nas abordagens anteriores, tanto a primeira como a segunda, né, nós temos que a resultante MA será dada pelas forças atuantes no sistema, a força-peso MG, a força de restauração, a força restauradora do sistema e a força de amortecimento. Mais uma vez, divide-se todo o sistema pela massa, seguindo o mesmo procedimento, né, e isolamos a aceleração. Bom, a condição de situação estática é que o fator mg mais ky seja igual a zero. Quando nós fizemos a divisão do sistema pela massa m e em seguida passando todos os termos do lado direito da equação para o lado esquerdo, a aceleração fica substituída pela derivada segunda da posição y em relação ao tempo, que seria o y seria justamente a variação da deformação da mola. O b sobre m é o fator beta, a velocidade dy dt e o fator k sobre m é ômega zero quadrado. Então, mais uma vez, nós encontramos a equação básica do movimento amortecido, a qual independe, portanto, de nós termos o oscilador massa-mola amortecido tanto na horizontal como na vertical. Mais uma vez, destacar que o fator beta é B sobre M e que a frequência natural angular, ômega zero, é raiz quadrada de K sobre M. Usando-se o tracker, com a definição das coordenadas do eixo vertical, nós já fazemos a calibração, como já foi mostrado no sistema de coordenadas, e a partir daí fizemos o rastreamento em função do tempo do oscilador. Usamos os dados do rastreamento, conforme podemos ver na ilustração à nossa esquerda, para a montagem do gráfico. Então, dentro de uma medida de 75 centímetros, nós estudamos a oscilação do sistema, constituído pela mola de plástico e a bolinha de borracha, e construímos o gráfico que se segue. O Y experimental foi medido aproximadamente entre 0 e 70 centímetros durante um tempo aproximado de 7 segundos. Fazendo um ajuste de curvas não lineares, por uso do método dos vídeos quadrados mais uma vez, constatamos que o fitting não linear do sistema nos fornece uma situação de perfeita sintonia praticamente. Um sistema de adequação bastante tradutor, bastante identificador de como o experimento foi bem realizado. Mais uma vez, partindo para a questão da determinação dos coeficientes da equação, desta forma foi possível encontrar, mais uma vez, o A0 e o A1 em centímetros, o fator A2 em segunda menos 1, em hertz no caso, o A3 em radianos por segundo e o A4, o fator de fase adimensional. Então esse A3 corresponderia ao ômega,
o A4 ao Φ, que é a fase. A partir da tabela de dados experimentais que foram obtidas, partimos para a construção do gráfico com a envoltória, né, para se criar os canais do gráfico de amortecimento, registrando na direção vertical ΔY, que seria o Y experimental menos Y de equilíbrio sobre X0 ou Y0. Aí é a questão só de utilizar a abordagem em relação ao eixo vertical. No eixo horizontal, a proporção T sobre período, como foi feito nas simulações anteriores, na abordagem número 1 e na abordagem número 2, e as envoltórias E elevado a menos beta-T sobre 2 superior e menos E elevado a menos beta-T sobre 2 inferior. E mais uma vez se constata a forma gráfica sendo repetida como nas outras abordagens. Portanto, escrevendo a equação geral correspondente ao experimento que foi realizado, encontramos a expressão que está indicada ao final na parte de baixo desta abordagem desse slide. Sendo assim, encerramos o nosso trabalho. Obrigado.